Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos do sexto ano do Colégio Árvore de Ideias. Tudo bem, galerinha? Espero que sim. Galerinha, hoje em nossa aula vamos sim dar continuação à nossa apostila número 6, lá no capítulo número 15, na página 115 da apostila do Sistema Etapa. Então, relembrando, apostila número 6, capítulo número 15 e este capítulo se encontra lá na página 115, ok? Que é o tema Vegetações do Brasil. Vamos falar um pouquinho das principais formações vegetais do nosso Brasil, as principais florestas que se desenvolveram dentro do nosso território brasileiro, através de 9 fragmentações, tá? 9 formações florestais dentro da nossa área terrestre, que é o nosso Brasil, lindo e maravilhoso. Tá bom, galerinha? Vocês entenderam que os biomas espalhados na floresta amazônica, na Caatinga, no Cerrado, também falamos um pouco dos pampas, né? Mata de Araucária, que está próximo à região sul. Falamos do complexo do Pantanal, que está lá na região centro-oeste. Entendemos um pouquinho dessa formação. Então hoje, em nossa aula, vamos sim entrar dentro deste conteúdo. Vamos nos aprofundar, entender um pouquinho, porque aqui na nossa revista, quando eu chamo de revista, porque ela é digital e também é um livro didático, ela mostra automaticamente uma fragmentação da linguagem também. E o importante é ter consciência do que é os biomas dentro das regiões espalhadas aí dentro do nosso território brasileiro. Temos 5 regiões. Vocês lembram? Ah, não, professor. Então vamos lá. Google, sem pressa, na maior calma, vamos aprender um pouquinho sobre as regiões. Vou colocar aqui mapa das regiões. Regiões brasileiras. Opa! Legal! Temos aqui, são 5 regiões. Muito importante entender as regiões brasileiras, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Galerinha, a fragmentação dessas regiões brasileiras é muito importante, tá? Porque é ela que define a colocação de cada estado dentro de uma localidade. Então, lá na região norte, que é a região amazônica, né? Boa parte do nosso território brasileiro é sim de Mata Atlântica, principalmente o norte brasileiro, que está aqui, ó, aqui é o norte. Então, boa parte aqui é Mata Atlântica. O Nordeste tem boa parte do Cerrado e da Caatinga, principalmente a Caatinga lá no Agreste, né, na parte do Agreste e no Sertão Nordestino. E um pouquinho de Mata Atlântica nas áreas litorâneas. Então, a Mata Atlântica primordial na região norte e também nas áreas litorâneas do Brasil, do sul até o Nordeste. Existem muitas áreas de Mata Atlântica, matas ciliares, né? Então, é legal entender um pouco das regiões. Temos que saber quantas regiões existem no Brasil. Então, hoje, meu querido e maravilhoso aluno, você está tendo um entendimento aí. Tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do Brasil. É legal também entender quais estados fazem parte das regiões? Sim, mas é muita informação por hoje, né? Eu vou dar um bom exemplo. A menor região, que é a região sul, possui 3 estados: Santa Catarina, Paraná e qual a outra? Rio Grande do Sul. Então são 3 estados dentro da região sul. Em São Paulo, são 4. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, vocês estão entendendo o que o professor está colocando? Existem 5 regiões brasileiras. Entre essas regiões, existe um bioma, que é o florestamento. São a área vegetativa por cada região. E cada região desta tem um clima diferente que favorece ao crescimento dessa área florestal. Tá? Vamos entender. Voltando lá da nossa apostila. Aí, abriu. Aqui
Como o professor mostrou, as 5 regiões não estão visíveis aqui no nosso mapinha do Brasil, mas temos a identificação das formações vegetais aqui. Podemos ver que em verde, como o professor falou, boa parte é a nossa floresta amazônica, né? Também, mais verdinho, aqui temos as áreas litorâneas, que são mangues, boa parte de mangues também, mas boa parte também tem um pouco da Mata Atlântica aqui, tá? Que está diversificado ao longo de outras localidades. Vocês podem ver em verde escuro aqui, que aqui é sim a nossa Mata Atlântica, que tem sequência lá da região norte, de floresta amazônica. Então, a biodiversidade é um pouco parecida, tá? Mas a fauna e a flora são completamente diferentes, tá? Então, a formação florestal dentro da região específica, lembrando, galerinha, bioma são vegetações de cada região. E esse bioma vai sim determinar a fauna e a flora, que são a vida vegetativa, a vida animal, os rios e lagos, né? Então a vida em si está voltado ao bioma, tá? A vegetação que vai dar a definição daquele bioma é basicamente a sequência. Então existe aí uma hierarquia, tá? O que define as formações vegetativas? Opa, galerinha, primordialmente falando, né, a posição mais correta de se falar, o que define as formações vegetais são o clima, tá? O clima daquela região. Então, devido a uma altitude, uma latitude, a uma temperatura, a um ciclo hídrico, né, que são as precipitações, definem uma área, basicamente, uma área de relevo, uma área terrestre que vai ter uma definição de uma formação vegetal, tá? São formações vegetais aí que são as florestas, tá? Então cada floresta, cada indicador deste aqui, cada legenda que vocês podem procurar no mapa, principalmente aqui, São Paulo está onde o professor está passando o mouse, é sim uma área de Mata Atlântica, tá? Sim, uma floresta tropical que tem uma grande umidade e também uma grande incidência de raios solares, que acaba fazendo um clima favorável ao crescimento da Mata Atlântica. Diferente da Caatinga, tá, galerinha? Olha aqui, ó. O professor está mostrando em laranja a nossa Caatinga. Podem observar que a Caatinga está bem amarelada aqui, porque aqui tem o agreste nordestino, onde existe pouca quantidade de chuva, né? Se chove a cada 2 meses e 10 anos de estiagem, né, de seca, acaba dificultando o crescimento de um florestamento, né? Principalmente das formações florestais, que vai ter uma diferença aí bem grande, tá? Como vocês podem observar, todas essas aqui, galerinha, são áreas que existe uma vegetação não tão arborizada como essas aqui, ó, que são as florestas mais arbóreas, né? São as árvores que são mais arborizadas, diferente dessas aqui que são áreas mais desérticas, onde existe pouca incidência de calor, muita incidência de calor e pouca umidade. Então não favorece ao crescimento florestal naquele período. Então a caatinga, deixa eu mostrar uma foto da caatinga, que aqui não tem uma foto da caatinga. Vamos lá. Sem estresse, a caatinga. Imagem, meus queridos e maravilhosos alunos, aqui está uma vegetação típico da caatinga, tá? Aqui, deixa eu pegar uma foto emblemática aqui, né, para vocês estarem visualizando. Qualquer uma aqui, essa aqui, pronto. Vamos lá. Aqui tem uma foto específica do bioma lá da caatinga, tá? A caatinga que é basicamente específica do Brasil. Não existe uma área
com esse tipo de bioma em nenhum lugar no nosso planeta. Ela é específica do Brasil, porque está numa área isolada, onde não existe uma transição com outro país, tá? Igual a Mata Amazônica lá, que ela faz divisa com outros países da América do Sul. O Pantanal, que faz divisão com Bolívia e Paraguai ali. E não existe um bioma igual este em nenhum lugar no nosso planeta. Ele é específico do Brasil, tá? E vocês podem observar que é uma vegetação sem árvores, né? Pequenos galhos retorcidos e com espinhos, principalmente a proliferação de cactos. E essa vegetação, galerinha, tem sim uma ramificação, umas raízes bem profundas, porque é a procura da água, porque embaixo sim da caatinga, por ser um solo poroso, onde tem uma grande absorção de água no período chuvoso, acaba armazenando águas subterrâneas. E essas raízes acabam se adaptando ao bioma, à localidade ali, e acabam criando espessuras para absorção de águas, espinhos para retenção de águas, folhas ressecadas devido à alta temperatura e pouca umidade. Então, é uma biodiversidade, né, formada em cima de um bioma que não tem as características de outra região. Então, é única, é uma característica de um bioma único. Deu para entender, galerinha? Se não deu, pode perguntar para o professor. Show! Então, vamos lá. Observamos aqui, galerinha, um pouquinho, né, dessa fragmentação territorial, tá? Através da leitura do nosso mapa com as nossas legendas. Então, cada área, cada região do nosso Brasil tem um bioma, tá? Também tem regiões, duas regiões que abrangem mais de um ou dois biomas, como o caso do Nordeste, que tem a Caatinga e o Cerrado, tá? Deixa eu colocar o Cerrado para vocês observarem aqui. Vamos dar uma olhada na foto do Cerrado. O Cerrado. Podemos observar que já tem essa transição, galerinha. Olha aqui que legal. Vou pegar essa foto do Cerrado, tá? Aonde a Caatinga tem lá adequação, né, devido ao clima específico daquela região nordestina, mas ao fundo o Cerrado, mais próximo à região sudeste e também ao norte do Brasil ali, né, ela acaba já mudando um pouquinho da sua vegetação. Vocês podem observar que ainda é uma vegetação seca, né, gramínea, as árvores já criam um pouco mais de porte, começa a ter um encascamento um pouco mais espesso para absorção de água e também a temperatura, aguentar a alta temperatura, desculpa, a amplitude, né, o aumento de temperatura, e as folhas são bem secas ainda, tá? Diferente da nossa Mata Atlântica. Mata Atlântica. Não vou colocar assim, mas Atlântica. Aqui, ó. Aí aconteceu essa transição. Ó, vou pegar uma foto mais próxima da realidade aqui. Tá demorando um pouquinho porque eu tô gravando, tá, galerinha? E foi aqui. Vocês já podem observar que existem rios caudulosos, que vocês trabalharam um pouquinho das águas continentais, né, que são águas doces, e já começa a ter uma ramificação e uma absorção muito grande de água. E o solo não é tão poroso igual lá no Nordeste, onde que tem a Caatinga, tá? Então já começa, igual no Cerrado também, que é um solo um pouco também mais ressecado, onde há uma vegetação mais ressecada, né? Aquela vegetação sem muita umidade, acaba não florescendo igual uma Mata Atlântica. Tá? Olha que legal como que é a biodiversidade, a riqueza de biomas que existe no Brasil. Tem uma grande diferença entre um bioma e o outro, né? Então vocês conseguem assimilar o que é o florestamento, como que isso acontece, principalmente através de um grande ciclo de umidificação de cada área. Então, o clima é o que define um bioma, certo, galerinha? Deu para entender? Ótimo! Que aula gostosa e produtiva, né, galerinha? Estou aprendendo com vocês e a gente começa a ter um debate interagindo aí.
As formações florestais, principalmente de todas, é a nossa floresta amazônica, famosa floresta equatorial. Eu não vou usar muitos termos colocados aqui, tá? Porque acaba não agregando a nossa aula. É muito conteúdo, é muita informação durante um período muito pequeno, né? Então sabemos que tem aproximadamente 5 milhões de quilômetros, que vai fazer boa parte não só do Brasil, também da Guiana Francesa e outros 7 países. Olha, galerinha, então, além da nossa floresta amazônica enriquecer o nosso solo nacional aqui, o nosso território nacional, ela também abrange um pouquinho ali da Colômbia, o Peru, o Equador, a Bolívia, tá? Então ela é uma floresta pluvial, que é uma floresta que tem um grande percentual de umidificação de água, tá? É também uma floresta tropical, que tem um alto índice de temperatura, que se adapta ali às precipitações, onde acontece a condensação dessa umidade que vai cair em forma de chuva, enriquecendo boa parte da floresta amazônica. Então, lembrando que esse tipo de vegetação é muito importante para a criação da floresta. O bioma mais importante, tá, para o homem hoje é sim o bioma da Mata Atlântica. Não desmerecendo os outros biomas, como cerrados, pampa, a caatinga, entre outros, não, galerinha. É porque ali está um grande ciclo hídrico, né? É ali que acontece a mágica da água, as grandes, vamos dizer assim, rios flutuantes. Alguém lembra o que é um rio flutuante? Então vamos ver o que é um rio flutuante. Flutuante. Vamos ver se a gente tem alguma imagem aqui. Aqui vai ter o nome de um parque, provavelmente, né? Mas aqui não tem a direção. Rios flutuantes, galerinha. Opa, tá errado aqui. Rios. Deixa para uma próxima. Depois eu pego uma imagem para a gente não perder tempo. Rios flutuantes são, basicamente, a hipervaporação que acontece da nossa floresta da Mata Atlântica. O que acontece? Vamos aqui no mapinha. Dá um exemplo. Aqui, essa área verde. Existe uma área de floresta amazônica, onde grandes portes de árvores, né? São árvores muito grandes, onde tem uma mata fechada, uma área muito arborizada. O que acontece? Com alta temperatura acontece o evaporamento, né? A evotranspiração das árvores, que é aquela umidade que sobe, se acumulam em nuvens e através das correntes marítimas e também pela movimentação do nosso planeta causando ali pequenos corredores de ventos, ela traz essa umidade para alimentar os outros biomas, tá? É um ciclo que acaba acontecendo. Então, quando o homem vai lá na floresta amazônica e acaba desmatando boa parte, né, para enriquecimento humano, ele acaba automaticamente modificando o tempo momentâneo, mudando o tempo, né? O tempo ele é diário, semanal ou mensal, que é aquela previsão do tempo que você acompanha lá no jornal. Aquilo é a previsão do tempo. Então, aquele tempo momentâneo, daquele período, acaba influenciando uma mudança climática a longo prazo que vai afetar os outros biomas, principalmente o cerrado, a caatinga, os pampa, tá? A nossa famosa Mata Atlântica, aqui da região sudeste e também das áreas litorâneas do Brasil, também a vegetação litorânea ali próximo aos mangues. Então, o efeito do desmatamento, tá? Acaba também influenciando uma mudança climática a longo prazo que vai interferir nos outros biomas. Entendeu? Deu para ter uma noção? Se caso não, o professor explica lá no Meet de uma forma mais explícita, tá? Mais correta, tá bom? Então aqui temos uma breve leitura que vocês vão estar entendendo, que são a nossa Mata Atlântica, a mata de cocais também, que são basicamente ali, vamos falar um pouquinho, uma transição do sertão nordestino para a Amazônia, tá? É aquela parte que o professor já falou, sai do Cerrado e vai para a Mata Atlântica, sai da Mata Atlântica e vai para o Pantanal. Aí você vai lá para aquela mudança de bioma. Acontece essa transição, tá, de biomas através de regiões. Então, cada região tem o seu bioma específico e tem essa transição. Quando você sai de uma área,
de repente você já entra num outro bioma. É o que acontece aqui, ó. Vou dar mais uma explicada nesse mapinha. Galerinha, que todo mundo foi para a praia, né? Aí você está aqui no centro de São Paulo, aonde tem, opa, Mata Atlântica, correto? Óbvio que o homem está cada vez mais acabando com a nossa Mata Atlântica, em construir a infraestrutura da grande cidade acaba afetando, né? E vai se modificando, óbvio, mas ainda existe Mata Atlântica. Aí você vai para a praia, pega o carrinho e vai cair lá na vegetação litorânea, que é essa vegetação aqui, que é onde existe a serra, ainda com Mata Atlântica. E quando você desce lá embaixo na praia, óbvio, se você desce, é lá embaixo, né? Quando você chega lá no finalzinho do túnel, você encontra uma grande planície. É aqui, ó. Formação litorânea. É onde a vegetação já mudou. O seu bioma também está sendo modificado ao longo de um percurso. Então você sai de um bioma e entra em outro, dentro de uma própria região. Olha a diferença, né, galerinha? Então isso acontece, tá? Pelo clima, tá, galerinha? Principalmente pelo clima, temperatura e a nossa pressão atmosférica. Então, eu quero que vocês entendam hoje que as formações vegetais acontecem através do clima, temperatura, pressão do ar e também precipitações. Ok? Aqui vai ter um pouquinho de cada uma que eu quero que vocês leiam, que é difícil estar explicando, né? Porque é muito conteúdo, mas fica a critério de você estar dando uma lida aí, tá? Vamos falar um pouco agora das formações mistas. O que são formações mistas? Complexas, tá? É essa, tá? É transição, essa junção que acontece principalmente da Mata Branca, a famosa Caatinga. Acontece ali uma mágica, galerinha. É onde acontece aquela formação de solo rochoso mais arenoso, com muita areia, aonde a vegetação é bem espessa, aonde absorve muita água, diferente da savana brasileira, aonde o cerrado predomina. Olha aqui, galerinha, aqui temos uma área dentro de um território, dentro de uma região, aonde o solo ele é bem espesso e ele é como se fosse uma esponja e também arenoso. Então ele não retém líquidos, tá? Então quando chove, que é muito pouco, 2 vezes por ano, tá? 2 meses ao ano aí tem chuva e é chuva em pequena escala, tá? Principalmente na região nordeste, próximo ao sertão nordestino e ali tem, igual o professor falou, ó, possui árvores relativamente espalhadas com galhos, né? Com raízes longas, com folhas reduzidas a espinhos. Então as folhas elas acabam se modificando, a vegetação em si através de um clima muito seco e pouco úmido, né? Então favorece as folhas criarem espinhos, tá? Então ao longo de muitos anos, milhares de anos, com a formação do clima, da formação de relevo nessa localidade, favoreceu ao crescimento adaptado ao clima, tá bom? Diferente. Aí começa a mudar, que é o cerrado. Olha como vocês podem observar o cerrado. São árvores um pouco maiores, né? Onde já tem uma gramínea em vez de ser uma areia, né? Um solo arenoso, já tem ali a gramínea, né? Que é basicamente que dá característica ao cerrado, principalmente lá no nosso Pantanal, aonde o Brasil está sofrendo com grandes queimadas aí, tá? Aqui fala um pouquinho do complexo do Pantanal, que faz parte dessa transição do Cerrado, ou desculpa, da Caatinga para o Cerrado, que vai pegar boa parte do complexo do Pantanal, que vai ser influenciado lá pela região norte, aonde tem boa parte da nossa biodiversidade, a ramificação dos rios, os rios caudulosos, né, que vão encher toda essa área do cerrado de água. E de onde que vem essa água, professor? Vem sim lá da nossa mata amazônica, né? Então é o conjunto ali, essa agregação de um bioma ao outro que vai alimentando, existe um ciclo climático a tudo isso. Então isso acontece através da associação ao nosso clima típico de cada área, tá?
principalmente na região centro-oeste, onde está uma grande biodiversidade, aonde que está a área mais explorada aqui no Brasil, que é a área de produção agrícola, produção suína, bovina, avina, né, as aves, que são os frangos consumidos aí. Então existe essa transição de clima de uma área para outra, de uma região para outra, que vai fragmentando um pouquinho de cada bioma, tá bom? O cerrado, como eu já falei, são áreas vastas, são as famosas savanas brasileiras, diferente daquela savana africana que vocês assistiram. O Rei Leão, lembra do Rei Leão? Que tá o Rei Leão lá na pedra e ele olha aquela planície enorme, cheia de animais, aquela vida, aquela coisa muito linda de assistir. Então ali é uma savana, mas é a savana africana, diferente da nossa savana lá do complexo do Pantanal, tá? Aqui temos uma formação dos pampas, tá? A formação gramínea é onde que é a grande área camponesa, a área de campos do nosso Brasil, está próximo ali à Serra Gaúcha, né? Famosa ali no Rio Grande do Sul, também os campos de Roraima, lá em cima na região norte. Então temos áreas espalhadas pelo Brasil com pampas, tá? Que são as áreas basicamente com uma vegetação rasteira, sem muita arborização, sem uma floresta fechada, ok? Aqui temos também um pouquinho das formações litorâneas, como eu já falei, principalmente áreas litorâneas onde o mangue predomina, que são essas ramificações aqui que vocês podem observar. É meio vamos dizer assim, é meio contato com a argila, com o solo, com a formação de relevo, que é uma formação vulcânica, tá? E sedimentar também, que facilita a proliferação de muita vida. Os mangues hoje, galerinha, eles conseguem desenvolver uma grande biodiversidade em torno das suas áreas, tá? De litoral, principalmente espécies de mangue vermelho, com raízes escuras. E também tem os mangues amarelos, que tem como base ali também a produção de caranguejo e crustáceos, entre outros animais que dependem do mangue, tá? Que ali existe existe uma grande reação química e física que os professores mais para frente vai estar explicando para vocês. Mas os mangues são muito importantes para a oxigenação também das águas e também da biodiversidade que depende desses leitos praianos aí, tá? E agora, galerinha, vamos fazer a nossa atividade. Sim, vamos, lógico, na página 120 e página 121. Quando falamos na formação vegetais do Brasil, falamos, igual o professor falou, na nossa floresta amazônica, mata atlântica, mata de araucárias, também da caatinga, que é aquela famosa mata branca, o cerrado, onde existem as grandes savanas, parecida com aquela savana africana, um complexo de Pantanal, no nosso Pantanal, que abrange o Mato Grosso do Sul, tá bom? E os Campos Gerais, que são ali os pampas, tá? E a nossa formação litorânea com as formações dos manguezais aí, com a vegetação bem diferenciada. E aqui tem um resuminho da aula de hoje. O professor tentou utilizar em 30 minutos a aula de hoje, tá? Para não ficar tão puxado e dar tempo de vocês fazerem os exercícios. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a este conteúdo, pode estar me acionando no período de aula. Não tem problema, professor, eu não consigo acessar, eu estou com dificuldade. Manda mensagem no WhatsApp, não tem problema, pode ser de manhã, tarde ou à noite. O professor está aqui para facilitar a tua vida, ter um bate-papo e tentar ensinar de uma forma mais diversificada, mais inteligente aí, tá? Então o que vocês vão estar fazendo hoje é basicamente as formações vegetais do nosso Brasil, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Dúvidas vocês podem estar me chamando, que eu estarei aqui à disposição quando vocês quiserem, tá? E lembrando que os exercícios estarão disponíveis lá no Classroom nas atividades, ok? Um abraço, fiquem com Deus, meus queridos, e até a nossa próxima aula.